Wade Wilson. Esse nome tem estado em todas as manchetes recentes sobre crimes reais. Conhecido por sua frieza e narcisismo, Wade chocou o mundo com seus crimes brutais. Ele cresceu em uma família adotiva amorosa, mas, ao completar 18 anos, decidiu contatar seu pai biológico, dando início a uma série de eventos perturbadores. Suas ações culminaram em assassinatos horríveis, incluindo o de Christine Melton e Diane Ruiz, crimes que ele confessou com detalhes assustadores ao próprio pai. Mas quem realmente é Wade Wilson? O que levou um homem que recebeu amor e educação a se tornar um assassino implacável? Não perca, pois o desenrolar desta história é tão perturbador quanto os próprios crimes de Wade. Fique conosco até o final para conhecer todos os detalhes dessa trajetória sinistra. Wade Wilson foi adotado ainda bebê por Candy e Steve Wilson, um casal amoroso que sempre desejou ter filhos. Eles proporcionaram a Wade um lar cheio de carinho, cuidado e estabilidade, vivendo em um bairro tranquilo e oferecendo todas as oportunidades para um desenvolvimento saudável e feliz. Candy, uma professora dedicada, e Steve, um engenheiro civil, faziam questão de estar presentes na vida de Wade, participando de suas atividades escolares e extracurriculares. Eles valorizavam muito a educação e os princípios morais, inscrevendo Wade em uma escola particular, respeitada com a esperança de que ele tivesse uma formação de qualidade e desenvolvesse fortes valores éticos. Desde cedo, Wade começou a mostrar comportamentos preocupantes que inicialmente eram vistos como travessuras infantis. No entanto, esses comportamentos incluíam episódios de agressividade e isolamento social, alarmando seus pais adotivos. Preocupados, Candy e Steve buscaram ajuda profissional, e Wade passou por várias sessões de terapia. Os resultados eram inconsistentes, com alguns especialistas sugerindo a necessidade de tratamentos mais intensivos. À medida que entrava na adolescência, Wade começou a questionar sua identidade e o fato de ser adotado. Esses questionamentos frequentemente resultavam em conflitos com seus pais adotivos, que tentavam, sem sucesso, oferecer respostas e apoio. Wade tornou-se cada vez mais distante, mostrando desinteresse e até desprezo por Candy e Steve, e passava longos períodos fora de casa, recusando-se a compartilhar detalhes de sua vida. Aos 16 anos, Wade cometeu seu primeiro crime significativo, roubando uma loja de conveniência e agredindo violentamente o caixa. Este incidente marcou o início de sua trajetória criminosa. Apesar de serem profundamente afetados pelo ato, os Wilson ainda tentavam justificar o comportamento de Wade como uma fase rebelde da adolescência. Eles contrataram um advogado para minimizar as consequências legais, e Wade foi colocado em liberdade condicional. Contudo, esse incidente deixou marcas profundas na relação familiar, evidenciando que a influência de Candy e Steve sobre Wade estava rapidamente diminuindo. Ao completar 18 anos, Wade Wilson decidiu buscar seu pai biológico, Steven Testa Seca. Esse encontro marcou o início de um relacionamento conturbado e cheio de tensões. Wade, movido por uma curiosidade sobre suas origens e uma necessidade de entender melhor sua própria identidade, encontrou em Steven uma figura que esperava preencher o vazio deixado pelas dúvidas de sua adoção. No entanto, o relacionamento entre Wade e Steven estava longe de ser o que ele havia imaginado. Steven, que não tinha participado da criação de Wade, demonstrava pouco interesse emocional e via o filho mais como uma obrigação do que como um vínculo familiar verdadeiro. Wade, por sua vez, parecia buscar aprovação e ajuda financeira de Steven, tentando estabelecer uma conexão que nunca havia existido. As interações entre eles eram tensas e frequentemente marcadas por discussões. Steven se mostrava relutante em oferecer a Wade o apoio financeiro que ele pedia, criando um clima de constante frustração e ressentimento. Wade, desesperado por aceitação e recursos, acabou confessando ao pai biológico os crimes que havia cometido. Ele contou detalhadamente sobre os assassinatos brutais de Christine Melton e Diane Ruiz, descrevendo os atos com uma frieza assustadora. Essas confissões não apenas chocaram Steven, mas também o colocaram em uma posição difícil. Steven, inicialmente incrédulo, acabou reconhecendo a gravidade das ações do filho e,
temendo por sua própria segurança e pelo que mais Wade poderia ser capaz de fazer, decidiu denunciá-lo às autoridades. Essa decisão levou à prisão de Wade em 8 de outubro de 2019. No período que se seguiu à sua detenção, Wade manteve uma postura arrogante e sem remorso, mudando frequentemente sua versão dos fatos. No tribunal, seu comportamento presunçoso e a ausência de arrependimento só reforçaram a imagem de um indivíduo frio e calculista, completamente desprovido de empatia. A relação com Steven, que nunca havia sido forte, se deteriorou completamente após a denúncia. Steven se viu obrigado a enfrentar a realidade de ter um filho assassino, enquanto Wade parecia cada vez mais distante da ideia de redenção ou remorso, consolidando-se como uma figura de horror e violência na percepção pública. A primeira vítima de assassinato de Wade Wilson foi Christine Melton. Em 6 de outubro de 2019, Christine era uma jovem mulher cheia de vida e planos para o futuro, e os dois se encontraram em um bar local. Wade, com seu charme e aparência atraente, rapidamente chamou a atenção de Christine. Eles conversaram por horas, e Christine, sem saber das intenções sombrias de Wade, sentiu-se à vontade com ele. Naquela mesma noite, Wade convenceu Christine a deixá-lo ir até o apartamento dela. Ela, confiando na nova amizade que parecia promissora, aceitou. No apartamento, tudo parecia normal, até que Christine adormeceu. Foi nesse momento que Wade mostrou sua verdadeira natureza. Ele se aproximou dela silenciosamente e, sem hesitar, começou a estrangulá-la. Christine tentou resistir, mas foi inútil. A força de Wade e a surpresa do ataque a deixaram sem chances de defesa. Após cometer o assassinato, Wade não parou para refletir sobre o que havia feito. Ele agiu friamente, como se estivesse cumprindo uma tarefa qualquer. Wade vasculhou o apartamento de Christine, pegando alguns objetos de valor antes de se concentrar em seu principal objetivo, o carro dela. Ele sabia que o carro seria útil para sua fuga e para continuar seus atos criminosos. Com as chaves em mãos, Wade saiu do apartamento de Christine e dirigiu-se para longe da cena do crime. Ele dirigiu sem destino certo, mas com uma sensação de controle e poder que o motivava a seguir em frente. Para Wade, esse assassinato não era apenas um crime. Era uma demonstração de sua capacidade de manipular e destruir vidas sem se deixar abalar. Wade passou os dias seguintes usando o carro de Christine, escondendo-se em diferentes locais e evitando chamar a atenção. Ele sabia que a polícia eventualmente ligaria o desaparecimento de Christine ao carro roubado, mas isso fazia parte do seu plano. Wade gostava de viver no limite, de sentir a adrenalina e a tensão que seus crimes geravam. Ele se deliciava com a ideia de estar um passo à frente das autoridades, desafiando-as a capturá-lo. Durante esse período, Wade continuou sua busca por novas vítimas, sempre com o mesmo padrão de comportamento, se aproximando, conquistando a confiança e atacando quando menos esperavam. O assassinato de Christine Melton foi apenas o início de uma série de crimes que revelaram a verdadeira face de Wade Wilson ao mundo. Em 6 de outubro de 2019, após assassinar Christine Melton e roubar seu carro, Wade Wilson estava em busca de sua próxima vítima. Ele encontrou Diane Ruiz andando sozinha em uma rua tranquila. Diane, uma mulher de 43 anos, era conhecida por ser uma pessoa gentil e amigável, sem inimigos aparentes. Wade a avistou e decidiu abordá-la, disfarçando suas intenções com uma conversa amigável. Wade iniciou a conversa de forma casual, tentando ganhar a confiança de Diane. Ele era hábil em manipular situações e logo conseguiu que ela baixasse a guarda. No entanto, assim que se sentiu confortável com a proximidade dela, Wade agiu rapidamente e a atacou. Ele a estrangulou com uma força brutal, pegando-a completamente desprevenida. Diane lutou desesperadamente pela vida, mas Wade era implacável. Depois de estrangular Diane até a morte, Wade não parou por aí. Ele arrastou o corpo inerte dela para a rua e voltou para o carro roubado de Christine Melton. Com uma frieza chocante, Wade entrou no veículo e acelerou em direção ao corpo de Diane, atropelando-a repetidamente. Ele passou com o carro várias vezes sobre o corpo dela, garantindo que ela estivesse morta e que não houvesse dúvidas sobre sua intenção mortal. Os ferimentos no corpo de Diane foram horríveis.
ela sofreu múltiplas fraturas, incluindo costelas quebradas e o nariz esmagado. A violência do ataque deixou marcas profundas no asfalto e fragmentos de tecido e sangue espalhados pela rua. Após o crime, Wade fugiu da cena, deixando o corpo mutilado de Diane exposto para ser encontrado mais tarde. O corpo de Diane Ruiz foi descoberto 3 dias depois, em 9 de outubro de 2019. A cena do crime chocou os investigadores e a comunidade local. A brutalidade do assassinato e o desprezo pela vida humana demonstrado por Wade foram evidentes. A investigação rapidamente ligou o crime ao carro roubado de Christine Melton, que foi encontrado nas proximidades. As evidências coletadas, incluindo testemunhos e registros de câmeras de segurança, ajudaram a reconstruir os últimos momentos de Diane e a confirmar Wade Wilson como o autor dos ataques. Após os assassinatos de Christine Melton e Diane Ruiz, Wade Wilson ainda estava à solta e determinado a continuar sua série de crimes. Em 8 de outubro de 2019, ele decidiu procurar sua ex-namorada, Melissa Montanez, em Fort Myers. Melissa e Wade tinham um histórico complicado, marcado por conflitos e tensões. Na noite anterior, Wade havia levado o carro de Melissa sem sua permissão, o que a deixou furiosa e ansiosa por um confronto. Quando Wade apareceu na casa de Melissa, a discussão entre os dois rapidamente escalou. Melissa, frustrada e irritada com o comportamento de Wade, o confrontou sobre o carro e suas ações recentes. A briga ficou cada vez mais intensa, com palavras duras e acusações sendo trocadas. Em um momento de raiva extrema, Wade perdeu o controle. Wade atacou Melissa, tentando estrangulá-la. Ele a pegou de surpresa, agarrando-a pelo pescoço e apertando com força. Melissa lutou desesperadamente para se libertar, chutando e golpeando Wade na tentativa de escapar. O ataque foi violento e caótico, com móveis sendo derrubados e objetos quebrando ao redor. Durante a tentativa de estrangulamento, Wade expressou sua intenção de matar Melissa e, em seguida, cometer suicídio. Ele estava em um estado mental extremamente perturbado, motivado por um desejo de controle e destruição. Melissa, mesmo sob ataque, continuou a lutar pela vida, tentando respirar e escapar do aperto mortal de Wade. Então, de repente, Wade mudou de ideia. Talvez fosse um momento de clareza, um lapso temporário em sua fúria assassina, ou simplesmente um impulso para fugir antes de ser capturado. Ele soltou Melissa, deixando-a ferida e ofegante no chão. Sem dizer uma palavra, Wade saiu correndo da casa, deixando para trás uma Melissa traumatizada e uma cena de caos e destruição. Melissa, embora ferida e em choque, conseguiu buscar ajuda. Ela chamou a polícia e relatou o ataque, fornecendo detalhes sobre o comportamento errático e perigoso de Wade. Esse incidente adicionou mais uma camada ao perfil de Wade Wilson como um criminoso violento e imprevisível, intensificando a busca das autoridades para capturá-lo antes que ele pudesse causar mais danos. Wade Wilson foi preso em 8 de outubro de 2019, após ser denunciado pelo próprio pai biológico, Steven Testa Seca. A denúncia ocorreu devido à confissão de Wade sobre seus crimes ao pai, que, horrorizado, decidiu entregá-lo às autoridades. A polícia encontrou Wade em sua residência, onde ele foi detido sem resistência significativa. Durante o período de prisão preventiva, Wade Wilson mudou várias vezes a versão dos fatos relacionados aos crimes que cometeu. Inicialmente, ele confessou os homicídios com uma atitude de frieza e aparente orgulho. Porém, conforme a investigação avançava e ele percebia a gravidade das acusações e a possível pena, começou a apresentar diferentes narrativas, tentando minimizar sua responsabilidade e culpando fatores externos, como influências negativas de outras pessoas e seu próprio estado psicológico. No julgamento, Wade Wilson manteve uma postura presunçosa e sem remorso. Ele frequentemente interrompia os procedimentos, demonstrando desdém pelas vítimas e pelas famílias delas. Seus comportamentos incluíam sorrisos sarcásticos e comentários inadequados, que mostravam uma falta de empatia e uma atitude desafiadora perante a corte. A defesa de Wade Wilson tentou argumentar que ele sofria de uma doença mental que afetava sua capacidade de julgamento e controle dos impulsos. Além disso, foi alegado que ele tinha um histórico de vício em drogas, o que teria contribuído
para seus comportamentos criminosos. A defesa apresentou testemunhos de especialistas em saúde mental que diagnosticaram Wade com transtornos psicológicos, incluindo o transtorno de personalidade antissocial e traços de narcisismo extremo. No entanto, esses argumentos foram amplamente contestados pela promotoria, que destacou a natureza calculista e fria dos crimes cometidos. A tentativa de defesa de Wade Wilson, baseando-se em alegações de doença mental e vício em drogas, foi vista com ceticismo pelo júri, que considerou as evidências apresentadas e os comportamentos demonstrados por Wade durante o julgamento. Após a apresentação de todas as evidências e depoimentos, o júri considerou Wade Wilson culpado pelos homicídios. A decisão foi unânime quanto à sua culpa, mas a recomendação da pena capital foi apoiada por 10 dos 12 jurados. Esta decisão refletia a gravidade dos crimes e a percepção do júri sobre a ameaça contínua que Wade representava para a sociedade. Com a recomendação da pena capital, Wade aguardava a sentença final, que ainda estava pendente de uma decisão judicial definitiva. O caso de Wade Wilson se tornou um exemplo emblemático nos debates sobre a glamorização do crime e a natureza do comportamento social, levando a reflexões profundas sobre a verdadeira natureza do indivíduo e as motivações por trás de seus atos.